Olá, Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. Nessa edição eu vou conversar com o professor Edilson Reis, que é psicólogo e também coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Luto da UFMS. E eu recebo ele aqui no nosso estúdio para falar especialmente de saúde mental, falar sobre a preservação das crianças das mídias sociais, os tempos atuais que estão levando com que muitas crianças se machuquem e também se suicidem. Mas eu acho que a gente pode estender também as lições e o nosso bate-papo para os adultos, entendendo que nós estamos vivendo uma época muito complicada, onde nós temos talvez pouca atenção para essa questão da saúde mental, do nosso lado emocional, um mundo muito focado na performance, na validação. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos, Lívia, a oportunidade de esclarecermos e pontuarmos esse tema, focando a saúde mental, que é um tema muito cheio de tabu, estigma social e, principalmente, ninguém fala sobre isso. E nós precisamos alertarmos sobre as questões da saúde mental hoje em foco e, principalmente, o risco que leva a pessoa ao autoextermínio, o que nós chamamos de suicídio. E é interessante que a gente não pode deixar de falar sobre questões relacionadas até mesmo ao nosso contexto cultural e social, que é a performance, de repente a economia, a validação por meio das redes sociais, e as pessoas elas acabam ficando mais ansiosas por conta disso. A ansiedade poderia ser uma raiz? Bom, é um ponto crucial, tudo tem um começo. Nenhum grande incêndio começa grande, ele começa numa pequena fagulha. Hoje nós vivemos num mundo altamente conectado, hiperconectado e principalmente uma sociedade que faz o quê? Comparações. E isso leva as pessoas a buscar sempre um aperfeiçoamento. Tanto é que o Brasil é um dos países que mais praticam cirurgias estéticas. E pasme, com crianças e adolescentes fazendo cirurgia estética, ou seja, buscando uma perfeição. E essa perfeição ela envolve uma questão de a minha autoimagem na aceitação do coletivo. E tudo começa num processo da angústia, uma inadequação, essa angústia onde principalmente crianças e adolescentes não conseguem dar forma a essa angústia. Se não for trabalhada, tratada, ela vai se transformar numa ansiedade, e ansiedade é algo muito preocupante, é uma patologia muito séria que leva ao pensamento catastrófico, o pensamento do apocalipse, não vai dar certo, eu não presto, não vou conseguir, e isso tira o que a gente chama de sono, principalmente quando você vai dormir. A ansiedade é aquilo que vai tirar a sua paz interior. Você fica pensando excessivamente num quadro de desesperança. E se não for trabalhado, você vai, infelizmente, apresentar um quadro de depressão. Por quê? Porque quando é diagnosticada uma depressão, a gente pode observar que 1 ou 2 anos atrás já tinha um quadro de ansiedade que não foi diagnosticado, não foi tratado. E a depressão ela tem origens biológicas, neurobiológica e circunstancial, do ambiente que o sujeito vive. E hoje é potencializado a questão de uma depressão do ambiente social. E depressão, Lívia, é outra doença que é muito visto como algo que é inofensivo. São quase 47 tipos de formas de depressão. Quando se fala em depressão, nós temos que falar da ansiedade. Aonde tem ansiedade, tem depressão. E a ansiedade, hoje, infelizmente, nessa busca de validação, nessa busca de reconhecimento, aprovação social, busca uma eterna insatisfação. A pessoa nunca está satisfeita com nada. E isso vai trazer uma ansiedade de aprovação e, principalmente, a origem à comparação com os outros. Infelizmente, a ansiedade ela pode levar a pessoa a viver uma realidade que ainda não existe, porque ela está sempre com a cabeça nesse cenário que pode ser ruim ou dela tentar se encaixar, e aí a depressão seria a fuga da realidade, que é a porta de entrada para o cenário mais preocupante que a gente está tratando aqui. Sim, por quê? É o que você disse, cria-se um cenário irreal, inexistente, que é só na cabeça dele. Se torna uma paranoia de busca de aprovação e principalmente de um sofrimento irreal que não existe. E esse sofrimento vai começar o quê? Desestabilizar ele emocionalmente. Ele vai começar a ficar irritado,
agressivo, impaciente e intolerante. E se não for tratado, ele vai começar a se isolar. Por quê? Aí começa o quadro do desânimo, que é um quadro depressivo. O desânimo, ele deixa de fazer as coisas que antes era prazeroso e vai deixando e se isolando socialmente, buscando o quê? Uma validação do que a gente chama de algo, ou seja, ele quer algo em troca. Esse isolamento inconsciente, ele quer ser visto e aprovado. E aí que está a grande questão. Ninguém está se preocupando com o que você acha, se preocupa. Ninguém está se preocupando quem é você, deixa de ser. Uma das coisas que eu trabalho muito na clínica é, principalmente, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa do reconhecimento de ninguém, você não precisa da validação de ninguém e principalmente da aceitação de ninguém. Isso é um grande passo para se libertar dessa angústia, dessa ansiedade que gera uma depressão da aprovação da sociedade. E é possível a gente, por exemplo, perceber que a pessoa está apresentando alguns desses sintomas já num processo mais grave? Não, você só vai apresentar, você só vai ver os sinais quando já está num quadro elevado de depressão. Porque hoje todo mundo é ansioso, né? Se você pegar 10 pessoas na rua, 11 são ansiosos. Então a ansiedade hoje se tornou algo comum. Só que é normal ter ansiedade. O detalhe é a duração dessa ansiedade, a duração e a intensidade dessa ansiedade. Se qualquer coisa desestabiliza você, qualquer coisa você fica irritado, qualquer coisa você está impaciente, é um sinal de alerta. Qualquer coisa que desagrada, qualquer coisa que tira o foco de você, é algo preocupante. Bom, e sobre as questões mais corriqueiras do dia a dia, um celular, uma rede social, como é que isso aqui pode ser tão nocivo para a saúde mental das pessoas? Por vários fatores. O primeiro dele é o isolamento. Você está conectado no mundo, mas não está conectado com o outro. Gente precisa de gente, pessoa precisa de gente. Sentido de pertencimento. Outro detalhe, você fica desfocado de tudo. Principalmente no mundo acadêmico, porque eu estou dentro da Universidade Federal, atendo muitos acadêmicos, uma das questões é conseguir desvincular o celular da atividade acadêmica. E, principalmente, um dos grandes erros dos pais é trocar a afetividade com o dispositivo eletrônico celular. É inadmissível uma criança de 3, 5, 6, 4 anos de idade estar focado na mídia social, estar focado no celular. E isso é um erro, porque você está quebrando uma coisa que chama-se o quê? Pertencimento, movimento, ação, relação. O que a criança quer? A criança quer afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança e principalmente sentido de pertencimento. Como hoje o mundo está tão corrido, você coloca o celular na mão de uma criança para trocar a afetividade. Essa criança vai crescer sentindo sentimento de rejeição, abandono, principalmente não ter validação. Porque o celular hoje, ele cria as mídias, as redes sociais, não vamos estar citando quais, elas criam uma questão de comparação de inveja. Estudos feitos pela Universidade da Irlanda mostram que, infelizmente, tem uma das redes sociais que causa mais inveja, principalmente em adolescentes, nessa busca de perfeição. E outro fator é o isolamento. E, principalmente, as relações que elas não são concretas. Hoje você com o celular, você cria avatares, você entra em jogos e você cria-se relações superficiais de relações mesmo. Uma das questões mais que a gente trabalha na clínica, em casais, é a questão do celular. Hoje o celular é causador de separação das relações que duram 15, que tinha 20, 10, 12 anos, estão acabando devido ao uso do celular inadequadamente. E eu vejo que entre os adolescentes, se relacionar romanticamente com outra pessoa está cada vez mais superficial realmente. É como se você tivesse ali um cardápio à disposição, pudesse escolher e descartar. E se sentir descartado, que eu acho que é o perigoso aí também. Para você ver o quanto a nossa sociedade está precisando de validação, sentimento de abandono. Hoje nós temos uma geração de adultos que hoje nós temos geração de adultos de 30, 35 anos para baixo, que são uma geração de adultos infantilizados, que estão hiperconectados. E a gente encontra crianças que é pobre de amor, paupérrimo de amor, pobre de afeto, pobre de carinho,
que vai buscar essa solução dessa angústia nas redes sociais, na aprovação daquilo. Hoje, a maioria das crianças querem ser o quê? Querem estar sendo vistas, visivelmente buscando aprovação. E é desnecessário isso. O que você precisa entender é, você não precisa provar nada para ninguém. E quando é que a utilização dessas mídias sociais, a questão da falta do afeto, da falta do pertencimento, da validação pode se tornar um atentado contra a vida? Ela torna quando pessoas maldosas utilizam elas. Só para vocês terem uma ideia, você sabe o que acontece com o seu filho, com o seu sobrinho, seu neto, seu vizinho, seu primo na escola? Crianças hoje com celular, adolescentes, uma criança no banheiro está ali fazendo suas necessidades, ele é filmado, gravado e depois ele é extorquido e colocado a público. Isso cria o que a gente chama de sofrimento, o cyberbullying, né? Você vai criar situações de grupo para constranger o outro que pensa diferente de você, que é uma cor diferente da sua, de uma religião diferente, de uma altura diferente, de uma forma física diferente, no qual eles vão constranger essa pessoa de total forma e a pessoa não aguenta. Então, o celular, hoje, ele tem que ser visto como um dispositivo de utilidade, mas não uma ferramenta que vai ser transferência de afeto, Lívia. Criança, adolescente precisa ter afeto. Criança, adolescente precisa receber o não. Hoje, se você tira o celular de uma criança, hoje nós temos, eu mesmo, eu trato algumas adolescentes e crianças que têm vício do celular, não consegue ficar desconectado do celular, fica irritado, agressivo, bate cabeça, faz chantagem e age por impulso e pode se machucar. Então nós temos que dar limite, e o não é o princípio do limite. Eu sempre digo o seguinte, o primeiro amor que os pais devem propagar para os filhos, a primeira forma de amor genuíno dos pais para com os filhos é ensinar que o não existe. O não é limite para que as pessoas tenham relações interpessoais ótimas e nós possamos ter adultos que sejam saudáveis emocionalmente, porque a ausência do limite leva as pessoas a agir por impulso. E é interessante como tem uma geração de pais aí que foram, eu acredito que muito exigidos na performance profissional, que de certa forma fogem da realidade também nas mídias sociais e acabam projetando isso nos filhos, que os filhos têm que ser perfeitos para que eles possam ser instagramáveis, algo nesse sentido. Então, é uma cura que é difícil de ser feita numa criança quando o pai também está doente. Eu tenho caso clínico, relatos de casos, tem caso clínico, né, em que o pai trabalha, a mãe trabalha, o pai chega, ele dá oi e vai para o quarto jogar. Ele fica jogando até 1, 2 da manhã. Ele fica jogando em vários grupos. E ele não tem uma relação de afeto com essa esposa e com esses filhos. E isso não é um caso isolado, né? Hoje as pessoas não sentam mais para conversar. Elas sentam para se conectar. E isso é um arraso para as relações interpessoais. Eu vou falar algo muito concreto aqui, não existe família desestruturada. O que existe é uma família, uma pessoa que desestabiliza todo mundo emocionalmente. Por quê? Porque não tem uma concretude das relações interpessoais, não existe uma relação de afeto, não existe uma troca de informações e principalmente um círculo de linguagem. Hoje as pessoas precisam ter afeto, carinho. Uma das coisas que eu falo na clínica, principalmente para pais, chega em casa, desconecta, tira o celular um pouco e vai conversar com as pessoas. Vão dialogar com essas pessoas em casa, mas isso é difícil hoje. Infelizmente as pessoas estão hiperconectadas e elas estão conectadas, mas distante do outro que está ao lado dele. Psicologicamente, realmente isso não é saudável, até para o próprio adulto ficar horas respondendo mensagens, trabalhando até tarde, às vezes substitui aquele laço com as pessoas para ficar respondendo também a e-mails, enfim. E sobre a questão ainda da saúde mental das crianças e dos adolescentes, quando que a saúde mental começa a ficar comprometida a ponto dessa criança começar a manifestar sintomas? E quais seriam os sintomas, além da depressão? Bom, a literatura, os estudos e a ciência clássica,
isso é comprovado cientificamente, que os primeiros sinais e sintomas de transtornos mentais aparecem antes dos 14 anos de idade. Ou seja, 60% dos transtornos mentais do adulto começa antes dos 14 anos de idade. E um deles é a depressão. Hoje é comprovado a literatura, os teóricos, nós encontramos crianças com 2, 3, 4 anos de idade já com alto grau de depressão. E isso tem que ser levado a sério, porque Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil com alta taxa de suicídio de crianças e adolescentes. Outro fator muito preocupante é a faixa etária que vem aumentando, os casos de suicídio é dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade, mas com maior incidência entre os 10 e 19 anos de idade. Nessa faixa etária, a criança, o adolescente, o jovem tem que estar produtivo, estudando, se preocupando para entrar na faculdade, passar primeiro namoro, primeiro beijo na boca. Não, as pessoas estão se matando. Por quê? Porque existem sinais e sintomas que são despercebidos pelo adulto, tá? E um deles é a depressão. A depressão é a doença de base encontrada em quase 90% dos casos de suicídio. E aí nós temos que entender que existe a depressão circunstancial e a depressão neurobiológica, tá? E nós podemos entender que a frustração, atendendo na clínica, eu ouço muitos jovens e adolescentes falar, eu fico frustrado porque quando o que eu quero não sou atendido, eu fico frustrado e tento o suicídio esse pela 3ª vez. Então é muito sério, ou seja, nós precisamos entender que criança e adolescente sofrem as angústias, mas tem que ser levado para uma avaliação com psiquiatra ou psicólogo. E os números também revelando um aumento assim bastante significativo do suicídio entre os jovens, principalmente. A gente pode atribuir esse aumento a quê? Bom, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, diante do estudo que eles fizeram, o maior estudo da virada do século, que foi publicado em 2020, quase 1,5 bilhão de pessoas adultas e 14% dos adolescentes do mundo apresentam algum transtorno mental. O que nós temos que entender é que, infelizmente, a saúde mental é negligenciada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e mais no Brasil. Ou seja, esse estigma social que nós temos, falando de saúde mental, de depressão, como algo que é inválido, que é fraqueza, e não é. E isso leva as pessoas a sofrer. Por quê? Porque quando um caso de suicídio é registrado, 5 outros são subnotificados. Quando um caso de suicídio é registrado, 20 tentativas não são registradas. Então o número é muito maior do que nós imaginamos. Tá? Então nós precisamos levar a sério a questão da saúde mental, principalmente da criança e do adolescente. Mudou o comportamento, sinal de alerta. E eles começam como? A se machucarem, a se cortarem? A gente tem relatos assim, né, de crianças que aparecem dessa forma. Bom, uma das grandes tabus da sociedade são as automutilações, os cortes. Quando uma criança ou um adolescente se corta, ele está querendo diminuir a angústia dele, ele quer diminuir essa dor que ele tem, essa dor existencial que não passa. Então, aí vai um sinal de alerta. Quando uma pessoa se mutila, e não é só com corte, tá? Tem pessoas que mordem, que pega palito de dente, enquanto não sai sangue, ele não para, começa a coçar a cabeça até sangrar, arrancar cabelo, tá? E outras formas de se mutilar. Por exemplo, tem pessoas que ligam o chuveiro quente e fica ali embaixo, daquele chuveiro quente, até passar. E tem pessoas que pegam água quente e colocam a mão na água quente, vai esquentando, ele coloca e vai esquentando. Quando ele fica num momento insuportável, ele tira, aí ele volta de novo para diminuir a angústia. Mas que angústia é essa? É aí que está o detalhe. Isso chama-se ansiedade associada à depressão. Isso tem como ser diagnosticado e tem como ser tratado. Então nós temos que lembrar disso, tá? Mudou o comportamento, sinal de alerta. E outro fator preocupante, que infelizmente a nossa sociedade aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não entendeu ainda, que psiquiatra não é médico de louco. Psicólogo não é um profissional que trata louco, trata pessoas que precisam ser acolhidas e principalmente tratada com dignidade a sua dor. Eu posso não mensurar, eu posso não medir a sua dor, a sua angústia, mas eu tenho a obrigação de respeitar quem está sofrendo e não julgar. O julgamento é que mata. E os casos que chegam até você já chegam assim, extremos?
provavelmente. Infelizmente já chega ao extremo. Eu não canso de falar que eu tive o primeiro contato com pessoas com tentativa de suicídio em julho de 1989, uma adolescente de 14 anos. E de lá para cá a gente tem visto que as mudanças mudam, os comportamentos mudam, as formas de sofrimento mudam, aquilo que você iniciou, o dispositivo eletrônico, o celular, as redes sociais, hoje é causador de sofrimento, isolamento, só que tem uma grande preocupação. Nós queremos tratar patologias hoje modernas, patologias hoje que muitas vezes não estão no DSM-5, não foram diagnosticadas, com métodos, teorias e abordagens do século passado que não vão funcionar. E até mesmo alguns medicamentos, eles não são ajustáveis para as angústias de hoje, tá? E isso que é preocupante. Então nós temos que fazer uma releitura da nossa sociedade e sermos muito humildes em entender. Nós estamos diante de um fato que nós não temos respostas ainda. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu sou um especialista em saúde mental, sou psicólogo, sou teólogo, sou filósofo, trato isso há muitos anos. Nós temos que ter a humildade, nós temos que debruçarmos como especialistas em saúde mental e entendermos que nós não estamos tendo resposta para uma demanda de angústia onde as pessoas buscam a morte diante de situações. Tanto é que a área da segurança pública em Mato Grosso do Sul é uma das que mais os policiais civis e militares e bombeiros do estado são os que mais cometem suicídio a nível de Brasil por 100 mil habitantes. É um sinal de alerta. Por que Mato Grosso do Sul tem uma alta taxa de suicídio de crianças e adolescentes, sendo o segundo do Brasil? Tá? Nós somos o sétimo em estatística, né? Mato Grosso do Sul é o sétimo estado com estatística de suicídio, mas o primeiro por 100 mil habitantes. Então nós precisamos entender e buscarmos respostas para isso. Nós temos que trabalhar isso com seriedade e não trabalhar somente no mês de setembro ou de agosto, mas nós precisamos ter uma pauta em saúde mental. Mato Grosso do Sul, ele não tem, infelizmente, não tem um trabalho de Estado, e não de governo, de Estado voltado exclusivamente para a saúde mental da criança e adolescente. Nós não temos. Não só Mato Grosso do Sul, mas o Brasil. É alarmante os números. Recentemente, agora, foi divulgada essa jovem sul-mato-grossense que, infelizmente, veio a óbito lá no Rio Grande do Sul. É uma estatística que a gente só vai ver quando observamos, quando chega a nós. Eu não a conheço, eu não sei quem era, mas me afeta. Parece que é uma parente minha, uma jovem estudando que infelizmente perdeu a vida. Por quê? Por vários fatores. E um deles é o tabu e o estigma social que impede as pessoas de falar abertamente sobre as suas dores e suas angústias. Eu vi isso muito na área da segurança pública. Eu presenciei isso direto junto com a polícia militar, bombeiro, policial civil. E eu vejo muito isso na área da saúde. As duas profissões que mais cometem suicídio, Lívia, a área da segurança pública e a área de saúde. São duas profissões que se dedicam exclusivamente para o outro, mas esquece dele. Por quê? Porque o tabu em torno disso impede o indivíduo de falar abertamente sobre isso. Então a gente precisa falar disso. Busque ajuda. Uma dor não compartilhada dói mais. E existem, assim, épocas do ano mais críticas para casos de suicídio? Lívia, de automutilação? Não, é um tabu isso. A média de suicídio no Brasil é em torno de 40 a 50 pessoas por dia no Brasil. Essa média de 35 a 40, 45 por dia no Brasil. Isso é todos os dias, todos os meses no decorrer. Então não existe uma época do ano. Não existe. Todos os dias, uma em média de 35 a 40 a 50 pessoas cometem suicídio no Brasil. É uma média diária. É diária. Só para você ter uma ideia, quando essa entrevista começou e quando ela terminou, provavelmente 10 pessoas já cometeram suicídio. Então não temos época do ano propícia, não temos... Não existe época... Data comemorativa, Natal, Ano Novo, de repente as pessoas se sentem mais só. É um caso generalizado mesmo, de saúde pública. De saúde pública a gente precisa tratar com seriedade, muita seriedade. Bom, e Edilson, para a gente finalizar, o nosso tempo está acabando,
trazer aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que se interessam por esses temas, que querem buscar uma vida melhor, tanto para si quanto para os filhos. Se a gente já pode, a partir de agora, tomar alguma atitude diferente, ter um posicionamento diferente diante da vida. Quais seriam aí as dicas de acordo com a experiência que você acumulou com o tempo de trabalho? Lívia, eu vou dar as dicas aqui, mas não vai ter efetividade nenhuma. No período da pandemia, nós estávamos ali no hospital universitário, as pessoas morrendo no mundo inteiro. Uma repórter me perguntou, o senhor como teólogo, filósofo, está aqui na linha de frente, após a pandemia, o mundo vai sair melhor que isso? Eu disse para ela, não vai mudar. Não vai mudar 1 milímetro. Após a pandemia, o ser humano vai continuar o que ele é. Violento, agressivo, irracional, ingrato e, acima de tudo, vingativo. Ela se assustou. Recentemente eu encontrei ela num café e ela falou, professor, o senhor foi um profeta. Eu falei, não sou profeta. A nossa sociedade, Lívia, ela não aprende. A gente fica impactado, mas nós não aprendemos. Porque falta uma coisa chamada amor. As pessoas estão repetindo, né, os padrões Estamos tóxicos. repetindo o padrão. Lacan, que é o teórico da abordagem da psicanálise que eu utilizo a abordagem dele. Freud, né? Eles falam, sem o amor não há cura. E se nós pegarmos lá no 1 Coríntios, no Novo Testamento, uma síntese da excelência da humanidade é o amor. Então, Lívia, eu posso falar, senhores pais, dê atenção aos seus filhos. Qualquer mudança de comportamento, sinal de alerta, vá numa unidade básica de saúde. Na triagem, a enfermagem já está preparada para fazer essa triagem, esse encaminhamento. Os religiosos, padre, pastor, líderes espíritas, eles têm um papel fundamental de agregar e trazer esperança para essas pessoas e não julgamento e condenação. Professores é o que a gente chama de os primeiros interventores diante do sofrimento de uma angústia. Os psicólogos e psiquiatras estão aí. Tudo isso é válido. Os medicamentos, é necessário tomarmos o medicamento, tá? Tudo isso é válido. Mas não tem valor nenhum se não tiver amor. O que falta na nossa sociedade, Lívia, é amor e respeito para com o outro que pensa diferente de mim e age diferente de mim. É isso que falta, amor. Aceitar o outro, dar as mãos para o outro, aceitar as diferenças. Aceitar o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. Amar as pessoas. Lívia, sem amor, toda teoria, toda abordagem é jogada fora. E você comentou a respeito de ser teólogo e foi capelão muitos anos. A fé também é muito importante. A fé é fundamental, porque a fé, eu não estou falando fé de religião, eu estou fé no homem. A fé, ela causa uma coisa muito impactante, esperança. Ela nos dá o sentido da esperança. E o que é o aspecto mais importante da esperança? Conduz a pessoa a ter uma expectativa quanto ao seu futuro, que é ao inverso da desesperança. Uma pessoa sem fé é uma pessoa que não está num quadro de desesperança, o qual ela não vê expectativa quanto ao seu futuro. E fé sem amor não é nada. Fé com amor, você tem esperança. Tão bom. A gente já tem aqui o remédio, a solução, que é mais amor, mais aceitação. Sim. E obrigada por dividir com a gente os números, obrigada por dividir com a gente as situações, as perspectivas atuais em torno desse tema e continuamos, divulgando, continuamos trazendo aqui essa mensagem para que, quem sabe, um dia ela seja ouvida. Obrigada pela sua participação Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço aqui em nome do Hospital Universitário, da Universidade Federal, a oportunidade de esclarecermos e pontuarmos. Uma dor não compartilhada dói mais. Procure ajuda e fale da sua dor. Não sofra sozinho. É isso. Perspectiva fica por aqui. Compartilhe o nosso link com seus amigos e familiares. Continue ligado na programação da TV Assembleia. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.